Dorival, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de saber de você o seguinte: a gente percebe que o enredo tem se repetido, né? Aquela história de que o Atlético cria, tem a oportunidade de sair na frente, acaba não colocando em prática essa oportunidade, não transformando isso em gol. Depois, se sofre um gol, não consegue mais nem empatar, nem virar o jogo. Pensando em tudo isso, você acha que já seria a hora de mudar peças, mudar o esquema, ou é dar continuidade para ver se a situação se encaixa? Não, eu acho que um parâmetro importante é as chances que a gente tem criado, né? Obviamente que a gente não tem tido a eficiência que é necessária para que a gente faça os gols que nos vão dar empates ou vitórias, né? Se a gente não tomar, também a gente consegue empatar. Mas eu acho que há uma evolução, tem margem de crescimento ainda, e a gente tem que continuar acreditando sempre. A gente fez bons jogos, né? Tanto contra o Atlético Paranaense em casa, quanto contra o Palmeiras fora, que é um adversário fortíssimo, né? Então a gente tem que repetir a performance, porém com um aproveitamento melhor das jogadas criadas. A gente tem visto tanto que esse campeonato é maluco, né? Por exemplo, a Chapecoense ontem tomou 5-1, e muita gente cobra que o Atlético tem uma postura parecida da Chapecoense fora de casa, assim, aquele time que não tem medo do adversário, vai para cima, quer jogar de todas as formas. O resultado ontem foi uma goleada sofrida. Por outro lado, o Atlético já tem uma postura mais equilibrada, mais forte na marcação, e também perdeu, não foi de 5-1, mas também perdeu. Até que ponto vale a pena correr mais risco fora de casa para tentar vencer a primeira vez como visitante? Olha, é uma estratégia, né? A gente tem que, em primeiro lugar, saber o nível da competição que a gente está disputando e os adversários que a gente está jogando contra, né? Jogar contra o Palmeiras, tentando agredir o Palmeiras, é muito difícil, porque o Palmeiras tem muita qualidade. Se você não faz uma marcação eficiente adiantada e deixa no mano um Keno, um Dudu, um Roger Guedes, você pode tomar uma goleada. Mas, ao mesmo tempo, você também pode fazer um gol, né? Isso aí é difícil de você avaliar. A gente tem uma estratégia clara para jogar contra adversários desse porte, né? E a gente colocou em prática contra o Cruzeiro. Não achei que foi tão eficiente, porque a gente ficou muito atrás. Mas contra o Palmeiras eu gostei bastante, porque a gente criou ocasiões, a gente poderia ter sido mais contundente para ter feito os gols, mas não fizemos. Mas eu acho que com a equipe que a gente tem que ter inteligência e saber os momentos que a gente tem que ser mais agressivo, que a gente tem que impor e propor o jogo, e os momentos que a gente tem que jogar com estratégias bem definidas, que os atletas saibam qual que é a estratégia e o objetivo, né, para você poder vencer as partidas. Certamente, pelo tempo que você tem para trabalhar, que é muito pouco, você não posicionou o time hoje, antes dessa viagem para o Rio de Janeiro. Jorginho está relacionado. Joga? Não sabemos ainda. Ele ainda melhorou bastante, mas a gente ainda tem um dia, né? Então a gente está com bastante precaução, porque a nossa preocupação é não perdê-lo para mais jogos, né? Então, se ele tiver 100%, ele joga, né? É um jogador importante, nós sabemos disso, é um jogador que vinha muito bem e só ficou fora mesmo por conta desse desgaste físico. A competição é dificílima e a gente sabe que a gente vai passar por isso com outros atletas também. Então, hoje eu aproveitei a oportunidade para fazer um trabalho tático com os atletas que não vêm jogando, para passar todos os conceitos que eu acredito que eles têm que estar conscientes, e também para mostrar para eles que o nosso elenco é um elenco bem enxuto e que todos têm que estar prontos e preparados para quando a oportunidade chegar. Dorival, em cima dessa dificuldade que o Campeonato Brasileiro ela coloca, em 9 jogos o Atlético perdeu 7 partidas e venceu 2. Você acha que é uma campanha normal, ou você acha que ter 7 derrotas em 9 rodadas é algo que é anormal? Não é que é anormal. A competição ela é dificílima,
né? Eu acho que, pelo menos, eu posso avaliar do momento que eu cheguei aqui no clube. Eu cheguei na 5ª rodada, e foi o jogo que a gente venceu contra a Ponte Preta. A partir dali, nós tivemos chance de pontuar em quase todos os jogos. Eu acho que normal seria a gente ter 4 pontos a mais, né? O Atlético Paranaense, a gente jogou, fez um jogo que poderia ter nos dado a vitória, lógico, ressalvando as oportunidades perdidas. E no jogo do Palmeiras a gente poderia muito bem ter empatado o jogo, porque a gente criou ocasiões para isso, né? Então a gente, na nossa conta, a gente avaliaria com 4 pontos a mais, a gente estaria numa posição muito mais confortável dentro da classificação. Mas, assim, no Campeonato Brasileiro, você tem que se recuperar o mais rápido possível das derrotas, né? Logicamente que a vitória é muito melhor do que o empate, né? Se a gente vencer 2 jogos e empatar 3, é muito melhor, né? São 6 pontos contra 2. Então, a gente tem que jogar sempre tentando a vitória, né? Independente do campo e da dificuldade que ele apresente, né? Mas é uma competição dura e a gente tem que ter consciência disso. A gente não pode deixar desgarrar, né, muito, né, porque aí fica difícil. Você tem que ganhar 3, 4 jogos em sequência, né, e no Campeonato Brasileiro isso é muito difícil, uma equipe que encaixa 4, 5 vitórias na sequência, né? Até mesmo as equipes que estão credenciadas ao campeonato, a ser campeão, tem essa dificuldade, né? Então a gente não pode desgarrar muito, né? Então a gente tem que, o mais rápido possível, somar vitórias. Que significado tem você enfrentar novamente o Vasco, onde você conquistou um título regional? E por que é tão difícil ganhar do Vasco em São Januário? Até fiz uma estatística, o Atlético, no máximo que ele conseguiu foi um empate uma vez em São Januário. Não, é um campo onde o Vasco se impõe bastante. É uma cobrança interna isso aí, de ter essa identificação com a casa, né? Então o Vasco se impõe bastante, a gente tem que fazer uma grande partida para a gente conseguir uma vitória lá. E a gente espera e está confiante que a gente consiga. Sua passagem por lá? Foi bacana, foi muito bom. É um clube que me deu um apoio muito grande para trabalhar. Tive total liberdade de trabalhar e tive durante 7 meses no Vasco. Conquistamos um campeonato carioca que já havia 12 anos que o Vasco não conquistava. Então foi uma conquista marcante. E depois, na sequência, eu saí, mas tenho uma identificação boa com o clube, deixei muitos amigos lá. Doriva, como levantar a moral do time, do elenco, numa situação tipo aquela do jogo passado? O time está jogando bem, toma um gol, faltando segundos para terminar o primeiro tempo, e aí parece que você olha para trás e fala, cara, eu posso jogar tudo por água abaixo. Como é que é trabalhar com o elenco numa situação dessa? Joga bem, mas não consegue o resultado. Como é que você tem feito isso para levantar a moral? E se de repente esse jogo passa a ser bastante decisivo, que depois você tem 2 jogos na sequência aqui em Goiânia? Olha, a gente sempre trabalha com um alerta, né? A gente tem que alertar os atletas. Eu acho que aquele gol que a gente tomou no finalzinho do primeiro tempo foi um descuido, né? Uma perca de atenção ali. A gente tem que trabalhar num alto nível de concentração no futebol, né? Então a gente procura, em primeiro lugar, alertá-los quanto a isso. E, em segundo lugar, a própria performance, né, o próprio desempenho da equipe diante de um adversário tão qualificado motiva, né? Então você tem que mostrar para eles que eles são capazes, que eles podem, né? Se eles fizeram contra o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, eles podem fazer isso contra todas as equipes da competição e jogar como a gente jogou, com vontade, com gana, com ambição e jogar principalmente como equipe. Ô Doriva, eu quero pegar a sua opinião sobre um regulamento que tem na CBF agora, que ela está colocando um limite de 5 contratações para cada clube dentro da competição, dentro da Série A, e o Atlético já fez 3, que é o Marcão, o Breno Lopes e o Diego Rosa. Então tem mais 2 contratações ainda possíveis dentro da primeira divisão. Como se aproveitar essas 2 contratações, sabendo que o Atlético tem um elenco
que é muito mais modesto do que os grandes, para acertar em cheio? Estudar, né? Pensar bem. Lógico, internamente a gente tem feito algumas reuniões para a gente estar avaliando as peças que possam vir para agregar ao nosso elenco. A gente tem uma margem de erro pequena, né? Então a gente tem que ser bastante assertivo nessas peças, né? Principalmente trazendo jogadores aí que tenham uma identificação com a competição, um lastro, que eu acho que é fundamental. Doriva, a respeito do Jonathan, que está recuperado, já voltou a treinar agora, e o Abuda, que foi reintegrado ao elenco, são jogadores que você já conta para esse jogo contra o Vasco? Não, ainda não. Não tem condições ainda. São atletas que vem do departamento médico e o período de transição dele para o campo é muito curto, né? Precisa passar por treinos coletivos, às vezes até um amistoso aí com um adversário regional aqui, para a gente poder dar um pouquinho de lastro para eles. E o Abuda também, né? Estava parado, então a competição ela exige ter atletas que estejam 100% fisicamente. Então, ainda não podemos contar com esses atletas, mas na sequência aí a gente espera que eles possam ter um ritmo o mais rápido possível. Doriva, ainda na pergunta do Geninho, ontem eu acompanhei na imprensa a informação de que o Matheus Ribeiro, que jogou aqui, está na reserva no Santos, está meio sem perspectiva, e de repente poderia ver como interessante jogar em outro clube. Acho que não na Série B, mas na Série A. E como ele tem uma identificação aqui, seria um jogador interessante, já que o Atlético está, inclusive com o André Castro jogando, que é um volante, jogando por aquele setor. E você acha que conhece bem, seria um jogador interessante, dentro dessa cota, inclusive, da Série A? Olha, as informações que a gente tem do Matheus são boas, né? Ele esteve aqui o ano passado, né? A gente tem que exaltar o André, que mesmo adaptado ele tem feito grandes partidas, né? Obviamente que não é um jogador que tem o cacuete da posição, não tem essa ultrapassagem em alta velocidade, mas tem uma qualidade fundamental para jogar futebol, que é o passe, né? E é um jogador que tem muita qualidade para ficar com a bola no pé, consegue retê-la até o último momento para fazer o passe e tem nos ajudado imensamente, né? Quanto ao Matheus vir ou não vir, aí é uma situação que a gente ainda não decidiu, mas pelas informações que a gente tem, seria um reforço.